Uma coisa sou eu, outras são meus escritos. Aqui, antes de chegar a falar deles mesmos, quero tocar a questão da compreensão ou da não compreensão desses escritos. Eu o faço de maneira tão relaxada quanto me parece ser conveniente, pois o tempo para essa questão, por certo, ainda não chegou. Olá, este é o canal Um Pouco de Prosa. Hoje, o texto escolhido para ler para a gente aqui neste canal foi um texto que eu gosto muito, um autor simples, e toda vez que eu o leio, eu sou transportado para a minha infância. Então, estou falando de Manuel de Barros. O poema que eu vou ler é um poema número 7. Ele dá um número 7 para ele e está nesse livro chamado O Livro das Ignorâncias. Como de costume, vou ler o texto primeiro, depois a gente faz algumas reflexões sobre ele. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os articum maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática. Bom, esse texto do Manuel de Barros é um texto muito interessante, né, que está neste livro, o Livro das Ignorâncias, ou o Livro das Ignorâncias, do Manuel de Barros. O Manuel de Barros é um poeta matogrossense que eu adoro, porque ele sempre escreveu de coisa muito simples, né, de coisas simples. E é muito interessante porque a leitura, a escrita que ele faz, são escritas permeadas pela memória. Né? Ele tem um livro chamado Memórias Inventadas, né, que está bem aqui atrás, eu coloquei ali só como uma peça de decoração também. Né? E é muito interessante porque o Manuel de Barros, a gente observa que ele escreve muito por afeto. E o afeto dele está principalmente na questão da infância. Né? E então esse poema, toda vez que eu leio esse poema, ele me faz voltar à infância. Pois eu tive uma infância muito boa. Né? Uma infância que era brincando na rua, jogando bola, brincando de esconde-esconde, né? Roubando goiaba no terreno dos outros, correndo. Então essa infância maravilhosa que às vezes, né, parece que hoje se perdeu um pouco. Não é de forma generalizada, claro, mas parece que se perdeu um pouco essa infância de brincar. Né? Então é muito interessante porque ele fala: descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Então você vê que é um sujeito totalmente torto. E aí aqui torto a gente lembra do sujeito gauche, do Carlos Drummond de Andrade, que logo, logo aparecerá neste canal também. Então ele descobriu isso bem na infância, aos 13 anos. Né? Então foi mais ou menos nesse momento, 13 para 14 anos, que eu descobri a leitura de fato. Né? Que eu comecei a mergulhar na leitura também, que foi uma possibilidade. E para mim a leitura foi uma possibilidade de brincar também. Eu gostava muito de ler de forma assim espontânea e brincando. Né? Então eu sempre gostava de imaginar. Eu conto sempre uma história, e esse canal é sobre memórias, afetos e histórias, poesia. Então é bem interessante porque quando eu estudava no ensino fundamental, eu tinha um professor de história, lembro muito bem o nome dele, Carlos. E era bem interessante porque eu estudava numa escola maravilhosa, uma escola de ensino fundamental, pública, mas era maravilhosa. E eu lembro que eu sentava assim perto da janela.
perto da janela. E diante dessa janela, do outro lado lá da rua, tinha um bosque enorme. E aí era interessante porque enquanto o professor Carlos dava aula de história, e principalmente quando era história do descobrimento, né, das caravelas chegando e aportando aqui no Brasil, eu ficava olhando para aquele bosque e ficava imaginando isso, sabe? Principalmente quando tinha dia de chuva. Quando havia chuva, era melhor ainda, né? Porque eu ficava olhando aquela chuva caindo e ficava imaginando como que foi a chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil, a correria dos índios e toda aquela troca de experiência que houve, né, entre os portugueses verem os índios e os índios verem os portugueses. Como que foi? Eu fico imaginando isso. Então essa saudosa aula de história do professor Carlos, né, é uma memória muito afetiva que eu tenho. Outra memória afetiva da aula de educação artística, né, na época nós chamávamos de educação artística. Então era muito interessante, eu adorava quando a professora pedia pra gente buscar argila e quando estava chovendo, pegava a capa do meu pai, né, uma capa de plástico, colocava na cabeça e ia para um campo lá perto de casa. E nesse campo perto de casa tinha argila. Então eu adorava pegar aquela argila no meio da chuva e levar para casa para poder levar para a escola no outro dia. Né? E uma terceira memória, então você vê, essa memória, né, é muito interessante porque parece uma coisa assim, bem utópica, né? Meio torta até, talvez, não sei se eu estou me fazendo entender. Quando eu sinto o cheiro de Veja, por exemplo, né, eu lembro do tempo da escola também, porque nós limpávamos nossas carteiras, mantínhamos elas todas limpas dia de sexta-feira. Então sempre quando eu sinto o cheiro de Veja, eu lembro desse tempo maravilhoso da escola. Né? E aí foi justamente nesse tempo da escola que eu adorava ir para a biblioteca ler. Então assim, era interessante porque ele fala, né, que esse bugre anda por desvios e não pelas estradas, né? Então aquele desvio meio torto. Muitas vezes eu me sentia assim também. Bem interessante, eu falava assim, não é possível, será que eu sou normal, né, por querer ler essas coisas, ficar pensando essas coisas totalmente diferentes, né? Então é interessante. E aí ele fala, ó, comuniquei ao padre Ezequiel, o meu preceptor, esse gosto esquisito. Então eu me identifico nesse eu lírico do Manuel de Barros aqui, esquisito. Muitas vezes já me senti assim, por gostar tanto de ler e ter um pensamento um pouco atravessado, muito sem lógica, né? Você pode ver pela minha própria forma de falar, às vezes eu estou tentando falar alguma coisa, já engato outra, né? E é muito interessante. E aí o padre Ezequiel, claro, porque o que acontece, o Manuel de Barros, aqui o eu lírico dele fala, eu pensava que fosse um sujeito escaleno, né? Então lá da matemática, um sujeito escaleno. Então aquela coisa, sabe, daquela ordem. E o padre, muito sábio, fala, gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Né? Interessante, né? Essa coisa de fazer defeitos na frase, né? Isso é muito característico do poeta, né? Fazer esse defeito da frase. Né? Esses defeitos são aquela tentativa de se aproximar o mais próximo possível, da experiência que aquele poeta quer passar, daquele objeto, daquela situação que ele viu na realidade, e que o código linguístico, a gente sabe, né, é totalmente limitado, mas é aquela experiência maravilhosa, né, ele quer passar por meio da linguagem. Né? Então ele fala que pensou que era um sujeito escaleno, que ele precisava de ordem, né, matemática, exatidão no seu pensamento, né? E o padre, aqui no poema, fala muito massa, assim, clássico, né? Ele fala assim, o padre me disse que ele queria ser um sujeito escaleno, aí o padre fala, né? Fazer defeito na frase é muito saudável. Ele fez um limpamento em meus receios, ou seja, ele tirou os meus receios. Então quer dizer que eu posso ser um sujeito gauche. O padre ainda falou, Manuel, isso não é doença. Pode muito bem que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. O próprio Manuel, ele tem um poema, né? O menino que carregava água na peneira. Esse poema é maravilhoso. Qualquer dia eu trago aqui também no canal um pouco de prosa para a gente poder fazer a leitura daquele poema.
É um poema que inclusive eu coloquei na epígrafe de um dos meus textos da pós-graduação, né? Então, um certo gosto por nada, esse ócio. O próprio Manuel tem um livro também muito interessante chamado O Livro sobre Nada, né? E aí ele, e o Padre Rio, o próprio Padre Rio, né? E pergunta, você não é bugre? Né? Ele continuou. E aí o Manuel responde, sim. O eu lírico do Manuel responde, sim. Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Desvios. Aí aqui é interessante, sempre quando eu leio essa parte, eu fico pensando, né, nas outras formas de vida que a gente pode ter, que as pessoas merecem ter e devem ter também. Eu lembro muito bem aqui do Chorão do Charlie Brown Jr., né, que ele tem uma música chamada O Preço, que tem um verso que eu adoro, que ele fala assim, existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar em algum lugar. Então, para eu chegar a algum lugar, não há só uma estrada, né? Inclusive há os desvios. Você pode pensar, mas talvez seria um atalho, pegar um atalho não é ruim. Aí eu lembro de uma outra música do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, com o Bebeto Alves, que faleceu recentemente, chamado Milonga Oriental, que aí ele fala: veja como são as coisas, companheiro, nas esquinas onde os ventos mudam a direção. Então, né, quantas vezes a gente está numa toada, naquela travessia, e aí acontece alguma coisa, né, que faz o vento mudar a direção, ou o desvio da estrada que o Manuel de Barros está falando neste poema, né? E aí ele termina: pois é, nos desvios que encontra as melhores surpresas e o articum, ou melhor dizendo, o ariticum maduros, né? Então, nos desvios que encontra as melhores surpresas. É interessante, né? Que é aquela coisa, né, de você às vezes estar andando desavisado, né, ou desavisada, e acontecer alguma coisa que você não estava esperando e aquilo mudar a sua vida, transformar a sua vida. Nossa, quantos e quantos exemplos a gente tem, né, na filosofia, na história, na literatura, ou assim, no YouTube nós temos várias e várias pessoas que falam, né, de desvios que aconteceram na vida de forma inesperada e que acabou, assim, esses desvios acabaram mudando tudo, né? E aí ele termina: há que apenas saber errar bem o seu idioma. Aí aqui é interessante, né? O eu lírico fala errar bem o seu idioma. É conhecer o seu idioma tão a fundo, a sua fala. Aqui ele fala o idioma, né? Mas a linguagem, conhecer a sua língua a ponto de transformá-la numa língua estrangeira, talvez, ou errar bem o idioma, né? O Maurice Blanchot fala muito isso, né? De tomar a sua língua como uma língua estrangeira. E aí ele termina: esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática. Não é gramática, é a gramática. Tem um prefixo ai de negação, né? Então é aquela coisa, né, do poeta justamente experimentar a sua linguagem, experimentar a língua que ele domina, para que essa língua possa ser uma língua estrangeira. Então isso é muito interessante. E isso, o Manuel de Barros, ele fala justamente que ele gosta de fazer isso por meio da brincadeira, o brincar. Então todos os livros do Manuel de Barros que eu pude ler até agora, né, é uma tônica muito bonita que ele deixa no livro, é justamente a questão da memória da infância e o ato de brincar, de ser livre, de experimentar, né? É muito bacana isso, porque assim, em qualquer profissão que nós estejamos, poxa, a gente pode também, né, se lançar a experimentar algo, a propor algo novo, a brincar também. E modéstia à parte, eu confesso que na profissão que eu escolhi para minha vida, né, de professor, eu faço muito isso, né? E, por exemplo, eu comentei no vídeo passado que nós estamos lendo O Pequeno Príncipe, né, no ensino fundamental 2, e os alunos do 9º ano hoje fizeram uma leitura e passaram pela parte da raposa, né, que fala, né, a raposa ensina um segredo para o Pequeno Príncipe, né, que o essencial é invisível aos olhos, só é permitido para aquele que enxerga também com o coração.
essa última parte eu parafraseei. Não é bem assim, né, que ele fala, né, que é dito no livro, né, mas esse essencial é invisível aos olhos. Quantas e quantas vezes, né, aquilo que aconteceu na nossa vida de forma tão bonita, tudo aconteceu num momento de surpresa, que quando você não estava esperando racionalmente, ou quando você estava fazendo alguma coisa pensando e aquilo aconteceu de uma maneira rápida, sem esperar. Então, poema número 7 do livro O Livro das Ignorâncias, de Manuel de Barros. Vale muito a pena ler. Ok? Bom, como de costume, se você chegou até aqui, se você gosta deste conteúdo, se você gosta de leitura, se você gosta da experiência deste humilde leitor falando das suas dificuldades, das suas alegrias diante do texto, ative o sininho, deixe o like e se inscreva no canal para quando eu puder subir, para quando eu subir vídeos novos, né, você possa ser avisado e você possa vir até o canal e compartilhar comigo as angústias, alegrias e toda a maravilha que é o mundo da leitura. Valeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.